Mais uma vez estamos aqui em nome do Senhor Jesus e saudamos a todos os nossos internautas com a grande e bendita paz do nosso Deus, que ela os alcance e traga todo bem e toda graça que Deus nos oferece. Que nos abençoe, que nos console e que nos conforte. Mas irmãos e irmãs, hoje, a meditação de hoje, está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e nós trazemos como tema hoje os bastidores espirituais da parábola do bom samaritano. Repito, bastidores espirituais da parábola do bom samaritano. O texto geral é Lucas 10, 25 a 37, mas o texto específico dos bastidores é o mesmo capítulo, uma parte está no centro do texto, é do versículo 30 ao 35. Olha só, vou até repetir. Quando a parábola do bom samaritano é do capítulo 10, versículo 25 ao 37, o texto dos bastidores é só do versículo 30 ao 35. Ou seja, nós extraímos o texto dos bastidores 5 versículos depois do começo e menos 2 versículos para chegar ao final. Tá certo? Bastidores espirituais da parábola do bom samaritano. Quem foi que já ouviu falar nisso até hoje? Quando Deus me permitiu produzir esse vídeo, conteúdo desse vídeo, né? Ainda não tinha pensado nisso, mas hoje o Senhor me fez pensar. Já veremos isso. Olha, se quisermos resumir a Bíblia em 3 palavras, nós podemos tomar as palavras criação, queda e redenção. Se quisermos resumir a Bíblia em 3 palavras: criação, queda e redenção. Mais fácil ainda é dizermos a pessoa central da Bíblia, que é Jesus Cristo. Alguém poderia dizer, não, é também o Pai e o Espírito Santo. Tudo bem. A pessoa central, quando se refere a plano de salvação, é Jesus Cristo. E levando em consideração o item 1, na ótica do plano da salvação, resumimos a Bíblia assim. O Antigo Testamento diz que o Messias virá. E o Novo Testamento diz que o Messias já veio e que ele é Jesus Cristo. Olha, o contexto da produção desse vídeo de hoje é para que a gente se prepare para o dia da volta de Jesus. Ou seja, nós temos até produzido vídeos e falado sobre a volta de Jesus, os fatos do fim, cumprimento de profecias, manifestação do anticristo e aparecimento de Jesus para aniquilá-lo, tá certo? Nós estamos falando nisso. E tudo isso é muito importante, mas não vale a pena falarmos nessas coisas do fim se a gente não estiver preparado para o fim. Tá bem entendido, né? Então é o seguinte, esse texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, começa dizendo que se levantou um certo doutor da lei, tentando o mestre Jesus, fazendo a seguinte pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Certo? Na outra passagem, no outro evangelho, diz que um certo jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Então, amados irmãos, o judeu, tanto esse doutor aqui como aquele mestre, eram judeus, faziam parte da cultura judaica e daquela religião. E o judeu, por natureza, era legalista. Quando eles diziam qual é o maior mandamento, mesmo quando estavam se dirigindo com boa intenção, qual é o maior mandamento? O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Tem o mesmo sentido. Porque quando ele dizia qual é o maior mandamento, que é o caso de hoje, ele está querendo dizer: Senhor, qual é o maior mandamento que eu devo obedecer, porque senão eu não vou me salvar. Quando o jovem diz: Senhor, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí já está claro que ele está interessado na salvação. Ele aqui era tentando Jesus, mas tem o mesmo sentido que ele deve fazer para alcançar a vida eterna. Eles eram legalistas. O que deve fazer? E nós vamos ver hoje, nessa parábola, nos bastidores da parábola do bom samaritano, que muito mais do que fazer para alcançar a vida eterna é se dispor a aceitar o que foi feito por alguém para nos dar a vida eterna. Amém? Você já vai sendo abençoado essa noite sabendo disso. Tá certo? O legalista, o que deve fazer para alcançar a vida eterna? Nós, que cremos na salvação pela graça de Jesus Cristo, em que devo crer? Em quem devo crer? E nesse em quem,
está o que ele fez. Devo crer no que ele fez para alcançar a vida eterna. Os bastidores da parábola do bom samaritano começam por aí. Olha, alguém poderia dizer, antes de mergulhar aqui no cerne da questão, alguém poderia dizer, a parábola do bom samaritano veio para responder aquela pergunta. Jesus contou para responder a pergunta daquele doutor que vinha tentá-lo. Outros dizem, não, essa parábola tem como objetivo explicar o que é o próximo. Outros trazem outras respostas. Mas nós estamos interessados hoje, dessa vez aqui, nessa análise, só nos bastidores da parábola do bom samaritano, que recebeu o nome de parábola do bom samaritano, porque nela fala no samaritano que foi bom. Mas, na verdade, Jesus nunca chamou essa parábola de parábola do bom samaritano. Tá certo? É bem abrangente, é bem profundo, é bem polêmico. Vai além de tudo que se possa falar aqui essa noite. Então, muito bem. Nós vamos começar a análise da Escritura de hoje, né? Na ótica, bastidores espirituais da parábola do bom samaritano. Já falei essa expressão umas 4 vezes, né? 5, sei lá. No versículo 30 diz assim, irmãos. Eu disse que no texto dos bastidores é só do versículo 30 ao 35. Então nós vamos analisar só 6 versículos. E não Lucas 10, de 25 a 37, que seriam 3 versículos. 3 versículos. Começa assim, no verso 30 diz assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E eu dei uma olhada para ele e passou direto. Seguiu o caminho. De igual modo também vinha um levita, chegando àquele lugar, vendo, deu uma olhadinha ali para o homem que tinha sido assaltado, ficou meio morto, espancado, ficou meio morto, e passou à frente, seguiu o caminho. Então já passou o sacerdote e o levita. No versículo 33 diz, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. O bom samaritano cuidou dele. Guarda essa frase aí. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu a um hospedeiro lá da estalagem para onde ele levou e disse, cuida dele. Cuida dele já 2 vezes. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Pronto. Para o relato de hoje, é só até o versículo 35. Falei que só eram 6 versículos. Então vamos dar uma analisada. Olha só. Descia um homem. Essa parábola já está dizendo, é uma parábola. Ela não é literal. Ela é simbólica. Quando aí está dizendo que descia um homem, isso equivale a dizer que o homem desceu. O homem descia. Aí fala da queda do homem. Nos bastidores da parábola do bom samaritano, tudo começa com o homem tendo plena consciência, ou com a necessidade que o homem tem de ter plena consciência de que ele caiu. O homem caiu. Descia o homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém o alto, Jericó o baixo. Ou da plena comunhão com Deus para a conformidade com o mal. Hoje, chamado no Novo Testamento o mundo mal. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz, amados irmãos, versículo 1 e 2, não vos conformeis com esse mundo mal, ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, não vos conformeis com esse mundo mal, não tome a forma desse mundo mal. Na nossa igreja nós temos um professor, um dos professores da escola bíblica, que ele sempre fala nesse se conformar. Não é apenas aceitar, mas é tomar a forma, né? Aí ele caiu nas mãos dos salteadores, que equivale, ele caiu na tentação do Éden. O homem caiu. Aqui veio apenas reforçar a ideia que ele desceu. E ele desceu porque caiu. E ele caiu porque desceu. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, retirando, deixaram o meu morto. Isso tem um significado muito grande. Isso equivale à forma da queda e suas sequelas.
forma da queda e suas sequelas. Na verdade, diz que caiu da mão dos salteadores. A diferença que tem, fazendo um paralelo sobre a parábola do bom samaritano e o fato da queda do homem, é que ali ele caiu da mão de um, Satanás, dentro da serpente. E aqui fala que ele caiu nas mãos dos salteadores. Aqueles salteadores representam aquele um que estava na serpente. Bem, aí isso equivale à forma da queda e de suas sequelas. Aí nós temos duas observações aqui. A primeira é que despojaram o homem de quê? Primeiro eles espancaram, despiram, despojaram, destituíram aquele homem de quê? Aí lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e despojados, despidos ou destituídos foram da glória de Deus. O pecado tirou a glória de Deus do homem, que ele tinha antes do estado do pecado, em plena comunhão com Deus lá no Jardim do Éden. Essa queda é isso aí. E a segunda observação é o termo meio morto. Aí equivale a uma grande pista da misericórdia de Deus para com o pecador. Meio morto, né? Deus não deixa o homem morrer antes de lhe oferecer chance. Antes de lhe oferecer chance. Por isso que ele não deixa que a ação de Satanás, ou do mal, vamos querer chamar, na vida do homem pecador, o bate. Sem que antes Deus ofereça chance desse homem reagir e procurar a vida em Jesus Cristo. Bendito seja Deus. O versículo 31 e 32 fala que o sacerdote e o levita viram o homem assaltado e passaram adiante. O sacerdote e o levita. A lei e os sacrifícios não foram suficientes para socorrer e recuperar o homem. O sacerdote e o levita representam a lei e os sacrifícios. Não foram suficientes para socorrer, para reparar, recuperar, sarar, renovar o homem. Tá certo? Aí no versículo 33 diz que um samaritano que ia de viagem, essa expressão é muito linda, até romântica, muito gostosa. Esse bom samaritano é a identificação do Senhor Jesus. Não vamos nem entrar no assunto de quem eram os samaritanos, mas seja lá quem fossem, Jesus quis se identificar com o samaritano bom, porque digamos que o samaritano era pecador, era meio judeu, meio gentil, rejeitado pelos judeus, mas se tiver o amor de Deus no coração, o homem que a sociedade tem até como não bom, ele passa a ser bom. E aquele que é tido como homem de Deus, se ele não tiver Deus no coração e não tiver boas ações para com o próximo, ele não tem nada de bondade, ele é um homem mau. Então o samaritano que ia de viagem, Jesus, esse samaritano. Que viagem foi essa que Jesus Cristo fez? A maior de todas as viagens missionárias. Ele veio da divindade à humanidade, da glória ao sacrifício, da cruz e morte à ressurreição e glorificação. A maior viagem missionária, já pensou nisso? Se você ler Atos dos Apóstolos e até algumas epístolas paulinas, você vê o quanto o apóstolo Paulo viajou. As 3 grandes viagens missionárias dele. Um grande missionário humanamente falando. A viagem de Jesus que veio da glória, da plenitude da glória, ao sacrifício, né? Da cruz, morte, a ressurreição e a glória, voltando para o céu. Bendito seja Deus. No versículo 34, diz que esse bom samaritano, que já sabemos que representa Jesus, aproximou-se, olha o que foi que ele fez. Primeiro, aproximou-se. Depois, atou-lhes as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, seu animal, né? Compartilhou o animal com o homem ferido, com o homem espancado, despojado, destituído, meio morto. Levou para uma estalagem e cuidou dele. Olha, sem aproximação e identificação, nada conseguiríamos fazer pelo outro. Jesus fez isso a nós homens. Aproximou-se de nós, identificou-se conosco. Aleluia. Bendito seja Deus. Como? Como foi que ele se aproximou de nós, se identificou conosco? Aqui nós temos algumas respostas. Primeiro, atou as nossas feridas. Quando a gente ata uma ferida, primeiramente a gente está querendo proteger o ferido. Mas moralmente e espiritualmente aí tem outro significado.
Jesus ocultou as nossas feridas, as nossas feiuras em si. Ele ocultou. É mesmo que ele vendo nós feridos, se a gente quer ir para ele, se ele nos alcançou, se ele nos socorreu, ele dizer, a tua bronca agora é minha, porque você aceita te socorrer. Oh Deus maravilhoso, bendito seja Deus. Atou as nossas feridas, deitou azeite e vinho. Você já pensou no significado dessa frase? Deitou azeite e vinho. Tudo começa com o Espírito Santo, que é simbolizado pelo azeite. Ele amolece o nosso coração, ele vivifica a nossa alma. E depois vinho. O vinho representa o sangue de Jesus. Também alegria, o vinho alegra, né? Toma um pouco de vinho que você se alegra. Aí representa a alegria da salvação. Tomando ninguém tomar vinho não. Tome se quiser. Se for tomar, tome na medida certa. Deitou azeite e vinho. Ou seja, deu o Espírito Santo e nos lavou do sangue de Jesus Cristo, nos dando a alegria da salvação. Pois na sua cavalgadura, isso aqui representa os braços gostosos do bom pastor, que é o Senhor Jesus. Ele quer te carregar hoje, irmão. Ele quer te carregar nos braços hoje, irmão. Nosso internauta, onde está chegando essa palavra? Ele quer te levar nos braços. Mas você, como uma ovelha rebelde, estou falando para você. Você sabe com quem é que eu estou falando? Que eu estou falando com você. Em nome de Jesus. Como uma ovelha rebelde, vive fugindo dos braços do Senhor. Cuidado, muito cuidado. Muitas vezes se foge do Pai e se cai, simbolicamente eu estou falando agora, nos braços de um traficante que vem a destruir a sua vida. Estou falando simbolicamente. Caia nos braços de Jesus. Pois na sua cavalgadura. 4. Levou-nos a um hospital. Esse hospital é a igreja. Essa frase é muito conhecida, essa frase que eu vou dizer. Que a igreja é um hospital para pecadores. Aí tem quem diga, e não um museu para santos. Ela é um hospital para pecadores e um museu para santos. Porque os santos ficam guardados nela até a volta de Jesus Cristo. Ou até dormir em Cristo. E ela é um hospital para pecadores porque ele chega lá enfermo, mas fica curado. Aí passa a ser um museu para ele. Cuidou de nós. Coisa que mais Jesus faz como bom pastor é cuidar de nós. Bendito seja Deus. No versículo 35, diz que partindo no outro dia tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, dizendo, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Tá certo? Ele primeiro deu 2 dinheiros, diz, cuida dele. Quando eu voltar, eu te darei o outro dinheiro. Cuida dele. Primeiro, Jesus cuidou. Depois ele dá uma ordem ao hospedeiro, que é o Espírito Santo. Cuida dele. E lá em João, no capítulo 14, ele chega a dizer que mandará um outro Consolador. Jesus era o primeiro Consolador porque cuidava das almas. E o Espírito Santo também cuida das almas que não são rebeldes. Cuidado que a rebeldia é um dos maiores pecados. Faz a ovelha correr da presença e do cuidado do pastor. Esse pastor que eu estou falando é Jesus. Não uns pastorezinhos assim como nós, que muitas vezes não cuidamos nem de nós. Somos pastores pela misericórdia de Deus. Deus nos deu o dom e na medida do possível e das características pastorais de cada um, nós prestamos o serviço pastoral. Mas o supremo pastor que cuida de verdade da tua alma é o Senhor Jesus. Não fuja dele. Tá certo? Ele cuida de você e cuida bem cuidado. Então ele partindo no outro dia, olha irmãos, Jesus Cristo fez aliança com o homem 3 anos e meio, mas o dia do selo da aliança foi na véspera da sua morte, no dia da Santa Ceia. Aí no outro dia ele partiu e deu os 2 dias e disse, quando eu voltar, eu te darei o outro. Agora os 2 dinheiros, são 2 frutos da cruz, para o período a partir do crer até o dia da volta de Jesus Cristo. Quando a gente creu no plano da redenção, em Jesus Cristo como o Filho de Deus enviado, o Messias esperado e chegado, dali como nosso substituto na cruz, que pagou quanto que devíamos, a partir daquele momento para trás, ele esqueceu tudo. Passou o apagador no quadro branco. E ali eu fui justificado pela fé. Isso aí chama-se justificação pela fé.
Aí começa do momento a partir da fé até a volta de Jesus Cristo, a santificação acompanhada da libertação. Ou vice-versa, a libertação e a santificação. E a gente começa a se santificar quando é livre. De que? Do pecado. Quando conhece Jesus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E nessa comunhão com o Filho, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bendito seja Deus. Aí são os dois dinheiros. A justificação pela fé e a salvação / justificação. Tá certo? Agora ele diz, quando eu vier, eu te darei o outro. O outro dinheiro é o outro fruto da cruz, a ser saboreado do dia da volta de Jesus Cristo e para todo sempre. Será a glorificação. Exatamente será dado de volta aquilo que os assaltantes tiraram do homem que descia de Jerusalém para Jericó. Espancaram, assaltaram, maltrataram, deixaram o meu morto, despiram-no. Então, o maior furto que houve ali foi tirar a glória de Deus na queda do homem. A glória de Deus que o homem tinha, explica isso. Bens materiais, que ali não falem em bens materiais, é figurada essa palavra. Fala só nos bens espirituais. Aí ele deu ao hospedeiro, né, que é o Espírito Santo, que opera em nós a justificação pela fé e a santificação. Cuida dele. Jesus cuidou de nós, no verso 34, e continua cuidando, e disse ao Espírito Santo para também cuidar de nós, no verso 35. Obrigado, Senhor, bendito seja Deus, que tenhamos gratidão por esse espírito de cuidado da parte de Deus a nosso favor. Porque se não fosse isso, como diz lá no livro do profeta Jeremias, né? Se não for as misericórdias do Senhor, há muito tempo teria sido consumido. E nessa misericórdia está o seu cuidado por nós. E agora, irmãos? E agora? Quem venceu? O mal ou Jesus? Os assaltantes lá ou Jesus? Você quer ser de qual time? Quem venceu? O assaltante Jesus? Jesus. Você quer ser de qual time? Do time dos assaltantes ou do time do Senhor Jesus? Queira ser desse time, viu? Tem gente que morre por time. Tem gente que às vezes sai do evangelho por causa de um time. Mas nunca sai do time de Jesus. Você tem direito de ser desportista, ter o seu esporte. Mas não sai do time de Jesus por causa do time daqui da terra. Certo? Bendito seja Deus. Aqui tem um apelo da palavra de Deus. Caro irmão, eu vou ler aqui. São 4 perguntas que eu escrevo aqui. Eu faço para os irmãos lendo, viu? Caro irmão e irmã, que mensagem iluminadora. Como está a sua mente? Iluminada ou cauterizada? A mensagem é iluminadora, não vem para iluminar. Agora, como está a sua mente? Iluminada ou cauterizada? Ou seja, entenebrecida, né? Ou nas trevas, né? Amada criatura do Senhor, o que te chegou a tal ponto de te fazer desistir do caminho do Senhor? Tem pessoas que desistiram do caminho do Senhor nessa pandemia. Pandemia não é para a gente sair do Senhor. Você pode até dar um tempo para a igreja, mas não sai do caminho do Senhor. Né? Eu estou bem pertinho de um irmão que ainda está dando um tempo para a igreja, mas está aqui comigo, operando aqui, dando suporte à gravação desses vídeos e trabalhando para o Senhor. Não é porque eu esteja na presença dele, não. Ele está olhando para mim. Tá? Mas é porque ele é uma pessoa abençoada para a honra e glória de Deus. E a terceira pergunta. Irmão, o sacerdote e o levita passaram de ti. Se é que você está como aquele homem que caiu na mão do salteador. Mas o bom samaritano Jesus Cristo continua insistindo contigo. Ele não desiste de você. É até um louvor aí nas igrejas evangélicas, né? Ele não desiste de você. Verdade. Ele não desiste de você. Mas você muitas vezes desiste dele. Você vai mesmo bater a porta na cara do Senhor, na face do Senhor. Lembrei agora do Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, lá diz a porta, nessa porta é o coração. E abrir, eu entrarei. Serei com ele e ele comigo. Teremos intimidade. Teremos amizade. 4. Sugiro que você ore e se identifique com o homem assaltado, meio morto,
e peça toda aquela misericórdia do Senhor, que o Senhor teve com ele, representado pelo bom samaritano, peça aquela mesma misericórdia, dizendo: Senhor, cura as minhas feridas, me lava de novo com teu azeite, me lava de novo com teu vinho, paga novamente por mim os 2 dinheiros, leva-me novamente na tua cavalgadura, conduz-me novamente para a santa estalagem, que é a igreja, e que eu fique sob os cuidados do Espírito Santo, aguardando o dia da tua volta, quando o Senhor pagará o último dinheiro, o terceiro dinheiro, que é a glorificação. Faça essa oração ao Senhor. Diga: Senhor, me segura na caminhada, não deixa eu desistir, porque o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Está lá em Hebreus. Então, faça essa oração ao Senhor, que Ele te abençoará. Então, amado irmão e irmã, essa era a mensagem do Senhor para nós hoje. Nós pedimos que quem recebeu essa mensagem e entende o que o Senhor está querendo falar para você. Olha, nós não podemos julgar ninguém, mas de repente você ouve e não está falando para você ver que essa mensagem é um bom recado para o fulano e tal, no sentido de julgamento, no uso desse expediente não, mas no sentido de ter misericórdia também do outro, se lembrar do outro. Compartilhe com o outro, compartilhe com outras pessoas, para que elas também sejam aconselhadas pelo Senhor, corrigidas pelo Senhor, incentivadas pelo Senhor, atraídas pelo Senhor. Compartilhe essa mensagem. E cada pessoa que receber o compartilhamento, se desejar se inscrever nesse canal para receber um vídeo por semana, fazer parte da nossa comunidade, isso será uma alegria para nós. Se inscreva lá, né? Inscrever-se, aperte lá o sininho das notificações. Cada vídeo que for postado, o YouTube irá lhe notificar. E para nós será um prazer, uma grande alegria. Que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vos abençoe e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.